Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo de NFL pra vocês. Hoje é um vídeo recheado, um vídeo um pouquinho mais longo, porque passou a quinta-feira da semana 13, a famosa quinta-feira do Dia de Ação de Graça lá nos Estados Unidos, que a gente teve 3 jogos durante o dia. Um às 3, um às 6h25, alguma coisa assim, e o jogo de quinta-feira à noite, que é tradicional, às 10 e pouquinho da noite aqui no Brasil. E foram todos, já adiantando, jogaços, uns mais disputados que outros, mas foram todos jogos que tiveram bons pontos pra gente entrar aqui nesse vídeo. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe. Me segue no Instagram, segue Interceptados. Pra quem não sabe, eu faço parte da Interceptados. Segue Interceptados, tanto no Instagram, tanto aqui no YouTube. A gente faz live pra vocês toda terça e quinta-feira. E óbvio, compartilha com os amigos, se gostam de falar de NFL, comenta bastante aqui embaixo. Todo e qualquer feedback que você sempre me dá é muito bem-vindo. Falando dos jogos, vamos começar pelo primeiro horário, né? Começar pelo começo, sempre importante. Packers e Lions. Lions e Packers, tanto faz. O jogo foi em Detroit, no Ford Field. E, cara, foi um jogo que me surpreendeu por alguns aspectos. Começando pelos Packers, foi um 31-24, né? Para Green Bay. Foi uma vitória importantíssima para os Packers. Pensando na divisão. Ainda mais que Chicago joga hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, na sexta-feira. Chicago joga contra Filadélfia em Filadélfia, então se Chicago perder, a divisão ali abre uma brecha maior, e essa é uma divisão que está muito disputada, porque você tem Chicago, os Packers e os Lions ainda nessa briga, correndo atrás dessa divisão. Os Packers eram um grande jogo, tá? Grande jogo de Green Bay. O Love jogou muito, 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 muito bem mesmo. Tô com os números abertos aqui. Foram 234 jardas para 4 touchdowns. Eficiência absurda desse ataque. Um ataque que teve um ritmo diferente, teve uma eficiência diferente. Um ataque mais solto, mais fluido. O Love soltando mais o braço, com o Christian Watson, o Wicks aparecendo bem também nos recebedores. O Josh Jacobs correndo bem com a bola, mesmo limitado por causa que volta de lesão, né? Mas correndo bem com a bola. A linha ofensiva funcionando muito bem. Cara, tudo que a gente espera que esse ataque dos Packers faça, variação de target, procurar os seus principais recebedores, soltar mais o braço com Love em play action, correr bem com a bola para os play actions terem mais espaço, uma boa proteção para o Love. Tudo que você espera desse ataque no papel, no melhor dia possível, aconteceu para os Packers e é muito importante. Isso aconteceu para Green Bay, ainda mais que esse ataque vinha meio modorrento, vinha vai não vai, meio travado, mas foi muito bem e muito eficiente, principalmente, coisa que não vinha sendo. A defesa joga cada vez melhor. Eu sou meio pé atrás ainda com essa secundária, com esse grupo de cornerbacks principalmente, mas o front faz um papel incrível, fundamental. Pressionaram demais o Goff, foram 3 sacks durante o jogo. Tenho que trazer o nome aqui, Micah Parsons. Que jogador é Micah Parsons? Gostei do ajuste que fizeram com ele. Eu vou entrar em um ponto quando eu falar de Detroit, que é o ajuste dele ser alinhado como um linebacker interno, como se fosse um inside linebacker, e ir para a pressão. Porque o miolo da linha ofensiva de Detroit é mais frágil do que as pontas. Assim, o Micah Parsons dominou o miolo da linha de Detroit, 2.5 sacks. Que jogador é o Micah Parsons? Assim, é impressionante. E a defesa terrestre dos Packers também foi muito bem mesmo. Limitou o Jahmyr Gibbs a 68 jardas, o Montgomery a 32. Quando você tira esse fator terrestre do ataque de Detroit, a gente sabe que as coisas tendem a ser boas para você. Grande vitória dos Packers, não tem muito mais o que falar. Já em Detroit, é uma derrota doída, né? Perder em casa para um rival de divisão. Mais uma derrota dos Lions esse ano para um rival direto, tanto na divisão quanto na NFC. E é complicado. Esse ano, não sei se Detroit vai muito longe, sinceramente. Acho que é um ano mais de reconstrução, digamos assim, perder os 2 coordenadores ofensivo e defensivo. Teve bons momentos esse ano, mas momentos muito abaixo da média também. Eu acho que ano que vem vai ser um ano melhor para Detroit. Esse ano é realmente uma readaptação aí para o Dan Campbell e companhia. Mas em Detroit, quando o jogo terrestre não entra, a gente sabe que esse ataque fica limitado. O Gibbs não correu bem com a bola, não recebeu muito espaço também. Não entendi por que o Dan Campbell não chamou mais jogadas para o Gibbs receber screens, passes assim rápidos, porque é uma coisa que o Gibbs faz muito bem. Não apareceu fazendo. E fez certa falta, sinceramente fez certa falta. A linha ofensiva não foi bem. A gente teve até notícia, né, que o Frank Ragnow, center, voltou da aposentadoria para jogar
né, nesse miolo de linha ofensiva dos Lions de tão ruim que tava. E é uma grande edição, mas ainda não tinha jogado, né? Ele anunciou a volta na quarta-feira, o jogo foi ontem na quinta, não deu tempo dele voltar. Então esse miolo da linha ofensiva ficou muito frágil, e é muito frágil. As pontas, eu sinceramente gosto. Você tem o Penny Sewell, você tem o... me fugiu o nome dele agora. O Decker na outra ponta da linha ofensiva. Você tem bons jogadores na ponta, mas o miolo é muito frágil, e quando a pressão chega pelo miolo da linha, é muito complicado para o quarterback, principalmente para um cara que não é tão móvel como o Goff. Do mais, tô lendo minha colinha aqui, tá? Antes alguém disser que eu estou olhando para baixo, tô lendo minha colinha. Do mais, cara, sinceramente, é claro, a lesão da Amon-Ra é triste para Detroit. Não sei, não vi notícia, não vi reporte se vai perder mais semanas ou não, mas a saída dele no começo do jogo prejudica muito os Lions. Prejudica demais os Lions. O Jameson Williams apareceu até bem, foram 144 jardas em 7 recepções, mas os demais, você já tá sem atenção na porta. Seu jogo terrestre não tá funcionando. Você não conseguiu colocar o Gibbs recebendo a bola após a recepção, que ele é muito bom fazendo isso. E só o Jameson Williams funcionou, dificilmente você vai vencer essa partida. Só que ele dá um mérito aqui pro Goff, que mesmo muito pressionado, mesmo sem jogo terrestre funcionando, e sendo realmente muito pressionado, não achei que foi um jogo ruim do Goff. Achei que o Goff achou maneiras de deixar Detroit vivo no jogo. Teve 256 jardas e 2 touchdowns com 20 de 26 passes, assim. Manteve aquela média de passe completo. Mas, cara, muito difícil, muito difícil. Todo o cenário que se desenhou para Detroit nesse jogo foi muito difícil. E ia ser muito difícil buscar a vitória. E quase tiveram chance de ter essa vitória. Falando sobre essa defesa de Detroit, eu não gosto dessa defesa. Eu não gosto dessa defesa. Eu sei que a secundária tá com muito desfalque, mas eu não gosto dessa defesa. Uma defesa que joga muito marcando homem a homem. Em algum momento essa defesa vai cansar, principalmente contra um time que corre bem com a bola. E os passes vão começar a entrar, os passes em profundidade ficam um pouco mais fáceis. A pressão não funcionou tão bem. A linha ofensiva dos Packers fez um ótimo trabalho, sim, mas a pressão também do front não foi boa de Detroit. Eu não confio muito nessa defesa. E, assim, até esse é um motivo a mais eu não achar que Detroit vai fazer tanta coisa esse ano. Só uma última linha desse jogo. Detroit novamente muito mal em quartas descidas, 0 de 2, crucial para a derrota. O Dan Campbell tem que pensar melhor. Não tô falando que ele tem que abdicar as quartas descidas. Eu acho que ele realmente... Eu gosto desse estilo selvagem, intenso, apesar de pensar que tem que ser usado da maneira certa, entender situação a situação. Eu iria para as duas quartas descidas que eles foram, porque tinha que ir, mas não gostei das chamadas. A primeira foi uma corrida com o Gibbs, uma corrida pelo meio que não deu certo o jogo todo. Corrida para fora teria sido melhor. E a segunda foi um drop do Jameson Williams, apesar do passe ser um pouco atrás do Goff. O Williams não pode dropar uma bola daquela. Enfim, o jogo doído para Detroit e venceu o time que foi mais eficiente. Indo para o jogo de segundo horário, os Cowboys venceram o Chiefs por 31 a 28 em casa. E que jogaço. No geral, tá? No geral, foi um jogaço. Incrível o que esse ataque de Dallas faz. Começando pelos vencedores, igual eu fiz com os Packers. Esse ataque dos Cowboys é fulminante. Eu estou gostando muito de ver esse ataque desde o começo da temporada. Já tem vídeo aqui no canal que eu falei algumas vezes sobre os Cowboys. Acho que o trabalho do Schottenheimer é muito bom. Dentro do possível ali, é realmente muito bom. A gente teve o CeeDee Lamb, cara. Só um parênteses. O que o CeeDee Lamb fez com o McDuffie, que não é um cornerback qualquer, tá? É um dos melhores da liga. O que o CeeDee Lamb fez com o McDuffie foi absurdo. Ele tratou o McDuffie como se fosse um cornerback de college, coisa que ele não é. Então, jogaço do Lamb. E é óbvio, George Pickens de novo apareceu muito bem. Que dupla fazem Pickens e CeeDee Lamb. O CeeDee Lamb, todo mundo já sabia que, na minha visão, ele é tão top 5 da liga, talvez o top 7 recebedores da liga, mas o Pickens está crescendo muito de produção na mão do Schottenheimer. É uma dupla que se completa muito bem, né? Porque quando você tem um Pickens que fica mais aberto nas rotas, o Lamb pode se desenvolver no slot ali, que é o lugar que ele mais gosta, né? Meio do campo, rotas rápidas, ele cria separação muito rápido correndo rota e vencendo um ataque fulminante, realmente. O Dak, vamos ter que falar de Dak Prescott. Sim, eu sei. Quando chega playoff, ele pipoca, quando chega playoff, ele não joga nada.
Não estamos nos playoffs, eu não pego a amostral só de playoffs. Se você faz isso, repense como você pensa em futebol americano. A temporada regular importa muito também, e o deck joga muito bem na temporada regular e talvez venha fazendo a melhor temporada regular da sua vida. Conectando bem os recebedores, entrando em ritmo rápido nesse ataque. Você tem Lamb, Pickens, Ferguson, Turpin, variação de target, que é uma coisa que eu gosto muito em qualquer ataque. Então o deck jogou muito bem, apesar da primeira interceptação, que foi sim feia. O deck teve 320 jardas, 2 touchdowns, 27 para 39, jogaço do Camisa 4, mais um grande jogo do Camisa 4 nessa temporada. Eu queria dar um pouco de amor aqui também para essa linha ofensiva de Dallas, que é uma linha ofensiva que eu já falei aqui, estava desfalcada, estava sem o Tyler Guyton, mas é uma linha ofensiva jovem, física e com muito tamanho, realmente peso, tamanho, assim, range. Então é uma linha ofensiva que tem tudo para se desenvolver muito bem. E os Cowboys gostam de draftar jogadores para linha ofensiva mais físicos, assim, para desenvolver. E parece ter achado um bom caminho, dando o braço a torcer aqui, porque a gente tem que entender nossos erros. Tyler Booker, guarda de Alabama, escolha de primeira rodada. Eu falei que eu não era tão fã de escolher na primeira rodada, mas vem jogando muito bem. O valor posicional é uma coisa que a gente pode discutir, mas o talento do jogador tá ali. Já é um bom guarda na NFL e tem só a crescer ainda mais. Tyler Booker, boa escolha de Dallas aí, pelo visto, pro futuro da franquia. E essa defesa, hein? Rapaz, depois das trocas, o Williams chegando, o Wilson chegando. Será que o Jerry Jones tem um plano? Essa defesa está jogando melhor. É inegável que essa defesa está jogando melhor. Na semana, contra os Raiders, a gente era um time realmente fraco. Time fraco a gente não pode considerar. Contra os Eagles, naquela virada incrível da semana passada, eu sei que o ataque de Philadelphia é completamente problemático, principalmente no segundo tempo, mas a gente já tinha que dar o mérito, e contra os Chiefs a gente vai ter que dar o mérito de novo, porque foi realmente um bom jogo dessa defesa, pressionando bem o Mahomes. A gente sabe que uma das chaves para vencer os Chiefs é pressionar o Mahomes. A defesa terrestre foi muito bem contra o Kareem Hunt, que tinha corrido bem na semana passada, né? Tinha passado das 100 jardas e não correu tão bem. E é isso, a cobertura falhou bastante. O que mais me preocupa nessa defesa é a cobertura dos corners e dos safeties, uma coisa que eu acho que elas vão ter que reforçar. Mas, cara, em profundidade fizeram um bom trabalho. Contaram com um dia ruim no Mahomes em profundidade também? Contaram. Mas fizeram um bom trabalho e não cederam big plays assim a rodo. Grande vitória de Dallas. Grandíssima vitória de Dallas, que agora porque é um prejuízo muito grande para correr atrás. Talvez seja realmente muito tarde, mas é um time que eu gostaria muito de ver na pós-temporada, cara. É um time que tá jogando de um jeito que é muito bom de ver os Cowboys jogar, e eu realmente queria ver esse time na pós-temporada. Não sei se vai dar tempo, né, de correr atrás aí dessa vaga, mas vencendo jogos difíceis como estão, talvez dê tempo, né? Não sei. E olho no Dallas Cowboys para o ano que vem. Mais uma peça ou outra ali, se manter esse nível no ataque, a defesa for melhorando, olho no Dallas Cowboys para o ano que vem, que o futuro me parece interessante. E os Chiefs, hein? Eu mesmo falei que coisa ruim tinha voltado, que eles sempre voltam, que o Mahomes é um absurdo, que realmente é. Mas, cara, mais uma derrota doída e a divisão já foi, tá? Os Broncos provavelmente vão ganhar a divisão e os Chiefs vão ter que brigar ali com Jaguars, Texans, Chargers para uma vaga no wild card. Mas não sei. Vamos abrir o olho pra Kansas City que, cara, eu acho que ainda vai pro playoff. Apesar de achar muito difícil, eu não consigo desacreditar totalmente dos Chiefs. Mas a gente tem um jogo de Kansas City que o jogo terrestre não engrenou mais uma vez. Esse ataque é um ataque que precisa de ritmo. Então, quando acontece passe rápido pro Rice, pro Worth, pro Kelsey, esse ataque vai fluindo, mas para isso, você precisa do jogo terrestre funcional. Senão, assim, trava. A defesa fica muito óbvio o que você vai fazer e seu jogo terrestre fica ainda mais óbvio, porque querer terceira descida longa faz você ficar com primeiras descidas muito frágeis, porque você ganhou 1, 2 jardas na primeira descida e cria situação difícil para a segunda e para a terceira descida. Então o jogo terrestre é algo que o Kansas City tem que melhorar, não só esse ano, mas pensando para o ano que vem. A linha ofensiva foi muito consistente. Josh Simmons, muito consistente. Estava sem o Trey Smith no miolo da linha ali. É uma linha ofensiva que é oscilante, tem jogos bons, tem jogos ruins, e não estão protegendo tão bem o Mahomes. Falando no Patrick Mahomes, eu sei que muita gente tá falando dos overthrows, não foi bem em profundidade, mas, cara, o Mahomes pressionado do jeito que foi, tendo que se
manter vivo dentro do pocket e achou os alvos do jeito que achou. Tem um passe no quarto período, se eu não me engano, que é absurdo, que ele foge de 2 tackles e lança a bola 40 jardas no ar. Esse é o Mahomes. Esse é o Mahomes, é um jogadoraço, é o melhor quarterback da liga. Eu bato nisso aqui toda vez que eu falo do Chiefs. E, cara, teve 23 de 34, 261 jardas e 4 touchdowns. Um jogo muito eficiente do Mahomes. Mas que, infelizmente, pro Chiefs e para quem torce pro Chiefs, não foi eficiente. Não foi eficiente, não, perdão. Não foi suficiente para a vitória. O Rice apareceu muito bem de novo. O Worth apareceu certo, bem ali dentro do possível. O Kelce com mais espaço. Eu avisei que quando o Rice e o Worth estiverem juntos em campo, o Kelce vai ter mais espaço, porque vão olhar menos para ele. E apesar de não estar mais no auge físico e técnico, o Kelce é um jogador muito inteligente, que sabe achar os espaços no campo e tem uma conexão muito boa com o Mahomes. Apesar de estar sofrendo bastante com drop essa temporada. A idade chega para todo mundo, né? Mesmo um talento histórico na liga, a idade chega para todo mundo. Para a defesa, vamos falar da defesa de Kansas City? Eu amo o Espanhol. Primeiro eu preciso me defender. Eu amo o Espanhol, eu amo o jeito que ele pensa a defesa, com disfarce, com blitzes, tudo isso. Na cobertura, principalmente como ele pensa a cobertura da secundária ali, mas você deixa a desejar. O front não pressionou bem o deck. O front não vem pressionando tão bem assim, e não pressionou bem o deck, e a secundária falhou demais. Muita falta, porque o Kansas foi um time muito faltoso, inclusive. Eu tô até com isso anotado aqui, foram 10 faltas para 119 jardas, né? Combinando ataque e defesa. Cara, você não vai vencer o jogo fazendo 10 faltas para 120 jardas. Dificilmente você vai vencer o jogo. E aqui quase, né, tiveram a chance de vencer. Mas enfim, voltando para a defesa. Secundária sofrendo demais. O Conner, o McDuff, cara, o que o CeeDee Lamb... Eu vou ter que bater nesse teco de novo. O McDuff sofreu. O McDuff vai ter pesadelos com o CeeDee Lamb. Porque ou o CeeDee Lamb ganhava a rota e fazia a recepção, ou o McDuff fazia uma falta no CeeDee Lamb de pass interference. Sabe? Quando o seu melhor jogador tá num dia ruim, a secundária, o entorno da secundária também vai estar num dia ruim, provavelmente. E tô sentindo que a secundária tá meio frágil demais. E o front também não tá pressionando tão bem o quarterback. Enfim, o Chris Jones não tá mais no auge, a gente sabe disso. Você tem o Kyle Lafferty que vive de altos e baixos, talvez seja o melhor jogador desse front, mas vive de altos e baixos. Não é mais aquela defesa dominante que a gente viu alguns anos atrás. Sinceramente. E ano passado, principalmente, né, foi uma grande defesa. Não é mais essa defesa. Não é uma defesa horrível, longe disso. Se é uma defesa terrestre ali que eu gosto, que eu acho até subestimada. Mas impressionar o quarterback, e principalmente nessa secundária, eu tô vendo alguns problemas que a gente não estava acostumado a ver antes. Para fechar aqui Kansas City, fechar esse jogo também, tem mais um ainda. Kansas City foi mal, muito mal ter sido descido, como eu já expliquei para vocês, não correu bem com a bola. E deixa a pergunta para vocês me responderem. Será que os Chiefs vão aos playoffs? Ou será que o Mahomes, pela primeira vez na carreira, vai perder uma temporada regular? A AFC está muito aberta, não tem nada definido na AFC ainda. Então, cara, chance existe de ir para playoff, mas a situação está ficando cada vez mais complicada com essas derrotas. O Kansas City precisa dar um jeito aí dos astros se alinharem, mas eu vou trazer aqui de novo. Se tem um cara que eu confio para pegar um time 6-6, se eu não me engano agora, né, e levar para os playoffs, esse cara é o Patrick Mahomes. Então, o talento eu acho que tá ali. Eu vejo alguns problemas de execução em Kansas City hoje. Vamos ver se vocês vão conseguir passar por cima disso. Indo pro último jogo do dia, Bengals e Ravens, cara, esse jogo foi o que mais me surpreendeu. Nos 3 jogos, as zebras ganharam, né? Packers, Cowboys e Bengals. Mas esse aqui eu não esperava. Foi um 32-14 pros Bengals em Baltimore. Eu sei que com a volta do Joe Burrow tava uma animação a mais, mas eu não esperava esse jogo, principalmente da defesa de Cincinnati. Começando pelo vencedor, como eu sempre faço. O Burrow, é muito bom ver o Burrow jogar. Olha que ele tá fora de ritmo, ele tá claramente enferrujado. Mas, gente, ver o Burrow jogar é incrível. A gente tem que agradecer pela era de quarterbacks que a gente vive. O Burrow é um top 5 da liga, um top 4 quarterback da liga. A gente tem que apreciar quando o camisa 9 tá em campo e torcer para ele ficar mais saudável, para não se machucar mais tanto, porque é um cara muito talentoso e espero de verdade, eu gosto muito do Burrow, que ele não perca a carreira por lesões. Grande jogo do Burrow, foi um jogo, pegando só as estatísticas, de 261 jardas e 2 touchdowns, conectando muito bem com o Ja'Marr Chase. O Chase
Tava sentindo muita falta do Joe Burrow, tenho certeza. Foram 110 jardas pro Chase em 7 recepções, que é um grande recebedor, talvez o melhor da liga. Ainda mais um ano apático do Justin Jefferson. Mas não sentiu falta do T. Higgins, esse jogo aéreo. Não sentiu tanta falta. Talvez ali em situações de end zone, porque os Bengals foram muito mal, né? Foi 1 de 6 na red zone, Cincinnati. Mesmo com a defesa forçando turnovers muito perto da red zone, só 1 de 6 e chutaram 6 field goals. Esse ataque sente falta do T. Higgins, talvez mais em situações assim de red zone, né? Porque o T. Higgins é um recebedor muito alto, muito grande, que tem um range muito grande para o Burrow lançar as bolas mais contestadas, diferente do Chase, que não é tão alto. Mas, cara, o Chase apareceu bem. Eu gostei da variação de target, muita gente recebendo passe nos Bengals. Yosias aparecendo, o Zeke aparecendo, o Perrine aparecendo, alguns outros Tyrants aparecendo. Eu gostei de como o Zac Taylor, apesar de não gostar do trabalho do Zac Taylor e achar que ele já tinha que ser demitido e tem que ser demitido ainda, eu gostei de como ele pensou essa variação de target para esse ataque. A linha ofensiva não fez um jogo horrível, sinceramente. É uma linha ofensiva que já vinha bem com o Flacco. Foi eficiente, fez o que precisou ali contra um time que também não pressiona tanto o quarterback, que é os Ravens. Chase Brown sai correndo bem com a bola. Esse ataque com o Burrow é outra coisa. É outro bicho. Sinceramente, o Flacco vinha fazendo boas partidas, mas com o Burrow, esse time é outro nível. Eu falei aqui que eu não gostava da ideia do Burrow voltar com a temporada do jeito que tá, mas, cara, voltou, ele quer jogar e vamos torcer pra ele ficar saudável, porque ser saudável, os Bengals talvez ainda tenham chance de playoff. É muito complicado, mas a AFC North tá aberta, você tem o Ravens, que o ataque não engrenou, o Steelers está daquele jeito, por que não os Bengals, né? É um cenário muito difícil, mas o Burrow gosta de cenários difíceis, né? Vamos falar dessa defesa agora, de Cincinnati. Já jogou bem semana passada contra os Patriots, mas essa semana me surpreendeu completamente, cara. Uma defesa que forçou 5 turnovers do ataque do Ravens. Cara, forçar 5 turnovers em jogo divisional na casa do seu adversário é de defesa de elite. Não que a do Bengals seja, beleza? Calma, não é. Mas realmente foi um jogaço dessa defesa de Cincinnati. Pressionou muito bem o Lamar com blitz, sem o Hendrickson, né? O Hendrickson estava fora do jogo. Mandou mais blitz, o Al Golden. E essas blitz deram certo, pressionou bem o Lamar. Aproveitou que o miolo da linha ofensiva do Ravens é um desastre. E mandou muito linebacker pra blitz. E óbvio, mérito total principalmente para a secundária, né? Que forçou os fumbles. Aí teve interceptação, enfim. Grande jogo dessa defesa. Vamos ver. Os Bengals, cara, não acredito que eles vão para a próxima temporada, mas ainda existe um mundo, principalmente com essa vitória fora de casa para cima de Baltimore. Falando em Baltimore, cara, esse ataque não engrenou ainda. O Lamar claramente está jogando machucado, mobilidade não tá 100%. Ele tá meio segurando a bola demais. Durante todo o ano ele tá segurando a bola demais. Essa linha ofensiva não é boa protegendo o Lamar. Eu avisei isso no começo da temporada. O Lamar tá sem ritmo de jogo, sem sintonia com os recebedores também, claramente. O Lamar errando muito passe em profundidade. E aquilo, você dificilmente, e é quase impossível você vencer um jogo quando você tem 5 turnovers. Cara, você não pode errar tanto assim. Você tem que cuidar melhor da bola, principalmente no jogo divisional, na situação que Baltimore tá brigando pela divisão, tava fazendo remontada e vem fazendo remontada legal. Eu sei que o calendário era fraco, mas venceu os jogos, mas não pode errar isso tudo. 5 turnovers, não dá. Você não vai vencer um jogo com 5 turnovers. Os Tyrants apareceram recebendo a bola. Os Bengals são uma defesa que cedem muitas jardas para os Tyrants. Baltimore gosta de usar o Likely e o Andrews. O Likely que inclusive teve aquele lance que ia ser um touchdown lindo e sofreu um fumble na linha de 1 jarda e teve o touchback, que é uma regra que não gosto tanto não, mas enfim, não sou eu que faço as regras. O Andrews não é mais aquele mesmo jogador, mas ainda parece bem. Você tem o Kohler também, que é um talento que tem mais espaço, mas eu senti falta dos recebedores, cara. O Bateman não apareceu praticamente, o Walker não apareceu praticamente, e principalmente o Zay Flowers não apareceu. O Zay Flowers teve duas recepções para 6 jardas.
O cara é seu melhor recebedor. Você tem que incluir ele no jogo. Eu acho assim, que foi um trabalho bem porco do Todd Monken, pensando nesse ataque, principalmente não envolvendo o Flowers num jogo desse, de uma defesa que perde tantos tackles. A gente viu que o Derrick Henry correu bem com a bola, quebrando muitos tackles. O Zay Flowers, pós-recepção, ia brilhar, mas não aconteceu. Não foi tão envolvido, apenas 2 recepções para o melhor recebedor do time. Tem coisa errada aí, sinceramente. E esse ataque, cara, tá fora de ritmo, tá triste de verdade. Você tem um Lamar no Fantasy, assim como este que vos fala, pense em colocar ele no banco algumas semanas aí, até esse ataque dar uma engrenadinha, viu? Porque tá complicado. A defesa de Baltimore não achei nem que jogou tão mal. Cedeu algumas jardas a mais, principalmente por sofreu bastante com o Ja'Marr Chase, mas em situações que os turnovers do ataque colocou essa defesa muito perto da própria endzone, foi bem. Sofreu só um touchdown em situação de red zone, cedeu só um touchdown e forçou 6 field goals. Então, cara, isso é um ótimo trabalho da defesa. Mas se seu ataque tem 5 turnovers, não consegue fluir bem pelo campo, você sobrecarrega a defesa. Nem acho que a defesa dos Ravens jogou mal, mas com um ataque muito mal no dia, a defesa fica sobrecarregada e fica muito, muito difícil vencer uma partida dessa. Grande vitória dos Bengals, grande derrota dos Ravens também. Vamos ver como é que os Steelers vão se sair essa semana contra os Bills. E essa divisão, a gente tem que abrir o olho. A AFC North está completamente aberta. Ravens e Steelers mais na briga, e os Bengals querendo ali talvez fazer uma loucura, vencer todos os jogos que faltam e talvez ainda vencer essa divisão. Quem diria? E que loucura, hein? Mas hoje é isso. 3 jogaços. Hoje tem mais NFL, olha que maravilha. Às 5 da tarde a gente tem Philadelphia Eagles e Chicago Bears. Um jogo que tem tudo para ser um jogo talvez mais apertado. Vamos ver como é que esse ataque de Philadelphia vai sair contra uma defesa um pouco mais frágil, mas que força muito turnover. Enfim, eu volto aqui para falar sobre Chicago Bears e Philadelphia Eagles, Philadelphia Eagles e Chicago Bears. De hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Um vídeo um pouquinho mais longo que o normal para falar desses 3 jogos. Eu queria fazer todos os jogos no mesmo vídeo para ficar mais dinâmico para vocês, não soltar um vídeo para cada jogo. Mas foi uma ótima quinta de ação de graças aí, pensando nos jogos da NFL. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o amigo. Por hoje é isso. Valeu, fui, tchau!